Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e o convidado de hoje é Daniel Vobeto. Ele é bacharel em Ciências da Computação pela URGS e bacharel em Direito pela Faculdade Integrada do Instituto Rita dos Reis, com MBA em Administração de Tecnologia da Informação pela Unicinos, é secretário de Tecnologia da Informação no Tribunal Regional Eleitoral e participa de diversos grupos de trabalho junto ao Tribunal Superior Eleitoral, com destaque para o ecossistema da urna eletrônica, inovação e projetos especiais durante o mandato do ministro Dias Toffoli, fiscalização dos sistemas de votação 2019 e 2020. Doutor Daniel, uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, especialmente para que a gente possa aprofundar um pouco o debate e ter mais informações, mais dados a respeito do funcionamento e da segurança das urnas eletrônicas. Essa é a primeira grande preocupação que nós gostaríamos de começar a nossa conversa com o senhor. Como especialista nessa matéria, como alguém que conhece profundamente o tema e vem acompanhando a introdução do sistema de votação eletrônica no Brasil há tantos anos, o que o senhor pode nos falar a respeito da segurança que as urnas eletrônicas oferecem ao sistema eleitoral brasileiro? Por favor. Olá, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para essa conversa. Entendo absolutamente oportuna esse momento para esse debate, porque temos algumas coisas em efervescência no país, lá no Congresso Nacional, que podem trazer graves consequências para a nossa eleição. Então, começando a falar sobre segurança da urna, a gente percebe que há uma parcela da população brasileira que tem manifestado algum tipo de insatisfação com o nosso sistema eletrônico de votação, alegando alguns problemas de segurança, né? Alegações genéricas, normalmente, de segurança sobre o sistema, ou algumas alegações pontuais que nós verificamos que não procedem. Então, na verdade, são fruto realmente de desconhecimento das pessoas. Em grande parte, há um desconhecimento das pessoas ainda sobre os mecanismos de segurança do nosso sistema de eleição. Desconhecimento esse, obviamente, fomentado por alguns grupos que fazem questão de disseminar notícias falsas a respeito, né? A nossa urna eletrônica está em uso há 25 anos, esse ano completa 25 anos de uso. É um equipamento bastante robusto, um projeto robusto, onde nós não temos somente um software, né? É toda uma cadeia de processos, de mecanismos de verificação, onde nós temos um software desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que pode ser auditado por entidades externas. A qualquer momento, praticamente, é possível que se verifique. A gente pode verificar isso antes da eleição. Fica uma cópia gravada de todos os programas para que, eventualmente, caso se queira fazer uma verificação pós-eleição, isso seja possível também. E nós temos na urna eletrônica um mecanismo que é sui generis. Nenhuma outra urna eletrônica do mundo tem um dispositivo de segurança em hardware que permite que aquele software que foi auditado, a gente garanta que seja ele que esteja rodando dentro da urna eletrônica. Então, isso torna a nossa urna especial, inclusive a comparação com outros modelos de outros países acaba perdendo sentido, porque nós temos um modelo de urna realmente superior àqueles de outros lugares, onde muitas vezes o voto impresso é uma imposição dada a baixa maturidade, digamos assim, não vou falar de baixa qualidade, mas baixa maturidade do sistema de votação de outros países. Então, sem querer explicar muito, sem querer avançar muito, essa questão de que nós temos um sistema onde o software ele é auditável e nós temos como garantir que o software que roda é esse software auditado, eu gostaria de afirmar que nós temos absoluta convicção da segurança do nosso sistema de votação e que essas dúvidas que surgem em algumas parcelas da sociedade são fruto dessas fake news e campanhas de desinformação que nós temos circulando, infelizmente, de uma forma permanente e crescente. Mas então, eu quero lhe perguntar mais assim, especificamente sobre um detalhe que me parece que é importante, o senhor me corrige se não for, né? Mas tanto quanto eu sei, tanto quanto eu compreendi, cada urna eletrônica, ela constitui como se fosse um sistema totalmente independente, ela não tem nenhuma relação com a internet, por exemplo, né? Porque eu imagino
que muitas pessoas, quando pensam em possibilidades de fraude eleitoral através de urna eletrônica, elas estejam talvez cogitando da possibilidade de um hacker, por exemplo, invadir as urnas eletrônicas, de haver uma intervenção através do sistema da internet. Mas a chance de alguém fazer isso é simplesmente zero, porque, tanto quanto eu entendi, por isso eu lhe pergunto, as urnas não têm essa relação com a internet. É como se fosse uma caixa, a chance é a mesma de entrar ali, como seria um hacker entrar no meu sapato, né? Quer dizer, não há nenhuma relação possível de pertinência a esse tema. É isso mesmo ou eu estou enganado? Na verdade, essa questão da desconexão com a internet é uma parte da solução do problema, né? É um recurso importante que nós temos, uma questão de segurança por projeto do sistema, onde não há essa conexão, que diminui muito a superfície de ataque. Então, realmente, a urna eletrônica não é atacável por hackers na internet, como a gente costuma ver. Então, no dia da eleição, não tem como invadir uma urna eletrônica. Obviamente, haveria outros mecanismos de ataque à urna eletrônica, que seria atacar o software antes dele ser carregado na urna. Né? E a Justiça Eleitoral promove a cada 2 anos o teste público de segurança, onde especialistas, hackers, são convidados para irem lá no TSE tentar fazer esse ataque de substituir o software verdadeiro por um software falso e tentar carregá-lo na urna eletrônica. E os mecanismos de segurança que nós temos, eles não permitem que haja uma carga de um software falso. Eventualmente, nesses testes, pode ser que até algum desses mecanismos de segurança possa demonstrar alguma fragilidade, que prontamente é corrigida, mas quando a gente analisa isso como um todo, a gente vê que a urna eletrônica sempre esteve segura e nunca foi possível fazer esse ataque de uma forma na vida real para que se substitua o software da urna eletrônica. Também é importante a gente mencionar que uma outra fase que se pensa muitas vezes na possibilidade de um ataque hacker é na fase de transmissão e totalização dos resultados, que ocorre lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os resultados de cada sessão eleitoral são transmitidos para lá e haveria, teoricamente, uma possibilidade de algum ataque nesse mecanismo. Mas há uma série de procedimentos digitais de proteção, com assinaturas digitais, criptografia, que impedem, na verdade, esse tipo de ação. Além disso, nós temos o boletim de urna impresso, que é uma evidência material que nós temos do resultado de cada sessão eleitoral, que impede esse tipo de ataque depois que o dado sai da urna eletrônica. Então, a gente pode realmente dizer que o ataque hacker, embora não estivesse somente restrito à questão da conexão da internet, tem muito mais mecanismos de segurança que o impedem, né? Então, realmente é uma situação que na prática não acontece. Pois é, e essa é também uma questão que chama muita atenção. Nós temos uma experiência, o senhor acabava de mencionar, de 25 anos. Nesse período de 25 anos, houve alguma denúncia de fraude, algum indício de fraude praticada nesse sistema, doutor Daniel? Sabe que é uma questão que eu sempre gosto de cuidar com o jogo de palavras, que ele é muito importante. Às vezes, o próprio Tribunal Superior Eleitoral costuma falar que nunca houve uma fraude comprovada na urna eletrônica. Na verdade, eu gosto de dizer que nós já tivemos várias denúncias de fraude, e todas essas denúncias de fraude restaram, sim, comprovadas de que eram falsas. Então, nós já tivemos várias tentativas, e eu acho que essas denúncias que nós tivemos ao longo da história, algumas delas com situações bastante primárias, ridículas, que não fazem o menor sentido, mas acabaram chegando ao ouvido das pessoas, e as pessoas, de alguma forma, acabaram acreditando nisso, e isso acaba entrando no imaginário popular sobre alguma questão de fragilidade ou possibilidade de fraude na nossa eleição. Mas todas essas fraudes que foram apontadas ao longo de todos esses 25 anos de urna eletrônica foram claramente demonstrados pela Justiça Eleitoral o que tinha acontecido, ou simplesmente que tinha alguém mentindo, que inventou uma história da carochinha para tentar chamar atenção, colocar o resultado de alguma eleição em dúvida. Não é de surpreender, né? Nós vivemos num país onde há pessoas que desacreditam de vacinas, né? Então, quando se imaginou que a humanidade havia chegado num consenso mínimo a respeito da ciência, né? Tipo assim, vacinas são fundamentais, há quem diga o contrário, etc. Mas, do ponto de vista das eleições, doutor Daniel, eu, por ser mais antigo, enfim, me lembro muito bem no Brasil das eleições impressas, em papel impresso. Me lembro muito bem de voto impresso, né? Fui candidato, enfim, primeira vez em
1982, né? E participei de vários processos fiscalizando eleições, como fiscal, etc. Então tenho uma certa experiência da época de votação impressa. E o que eu me lembro do voto no papel era uma catástrofe, uma catástrofe. Muitas vezes em locais mais distantes, no interior, onde não havia fiscais, por exemplo, dos partidos, era comum que as pessoas preenchessem o voto na hora, era comum que se lesse o voto para interpretar a escrita do eleitor, né? Para interpretar o número que a pessoa escreveu, se isso aqui é um 9 ou é um 8. Bom, e aí se chegava numa solução desse jeito. Então, assim, do ponto de vista de segurança, quando se compara o sistema de voto eletrônico que nós temos agora, é incrível que ainda haja algum tipo de dúvida com relação a isso, em comparação com o que nós já tínhamos. Não sei qual é a sua impressão sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa relação de segurança entre voto impresso e voto eletrônico. Muito bem. Realmente, o nosso histórico e a Justiça Eleitoral, embora ela tenha participação nesse histórico, porque ela também organizava as eleições do passado, mas nós não temos vergonha nenhuma de admitir que as eleições do passado tinham muitos problemas, né? Tinham problemas de fraudes, erros, e para isso é que surgiu a urna eletrônica. Ao contrário de alguns países que chegaram a fazer tentativas de implantar voto eletrônico, eu cito a Alemanha, por exemplo, que acabou a sua Corte Constitucional declarando inconstitucional o voto eletrônico, sob o argumento de que não valeria a pena trazer um sistema que talvez fosse menos fácil de entender, em nome da celeridade, porque eles não têm problema de confiabilidade na votação deles, na apuração deles. Aquilo que nós tínhamos na nossa história aqui não estava presente naquele país. Então, por isso eu aproveito isso já para dizer que não há porquê, não faz sentido comparar um país com o outro, simplesmente comparar a solução. Nós temos que comparar a história, a cultura, tudo isso em relação a cada país. E realmente, a Justiça Eleitoral tem se mostrado historicamente numa posição de muita cautela com relação ao voto impresso. Nós tivemos essa posição muitas vezes é confundida como se fosse uma oposição ferrenha da Justiça Eleitoral e que não quer de jeito nenhum o voto impresso. Mas quem tem o papel de implementar a solução para os problemas da eleição é a Justiça Eleitoral. E nós entendemos que, primeiro, o nosso sistema ele é seguro, e a introdução do voto impresso, que embora não seja a mesma coisa de que era o voto manual no passado, ele tem algumas vantagens do ponto de vista de padronização, pelo menos da cédula, tem alguns tipos de controles que a urna eletrônica traria em relação àquilo que era no passado. Essa introdução do voto impresso, ela traz uma série de vulnerabilidades novas para o processo. Tem uma série de problemas que nascem na medida que eu coloco uma impressora imprimindo dentro de uma sessão eleitoral. Desde problemas de logística para a Justiça Eleitoral, para levar os equipamentos e sobre eles fazer suporte, problemas para o eleitor, que vai ter que enfrentar filas e mais dificuldade para votar, e depois problemas para a própria Justiça Eleitoral, especialmente relacionados à custódia desses votos, para evitar que seja feito algum tipo de fraude pela manipulação dos votos impressos. Então, esses temas têm sempre nos preocupado, e por isso que a gente sempre apresenta uma posição de mais cautela diante do debate, porque quem propõe o voto impresso normalmente não aborda essas questões, ou quando faz, e aí eu chamo a atenção para o relatório agora da Comissão Especial do Voto Impresso, que traz algumas soluções absolutamente absurdas para os problemas apontados pelo voto impresso. Então, isso demonstra para a gente claramente que os problemas apontados pela Justiça Eleitoral são sérios, tanto que o legislador está tentando resolvê-los, mas o faz por mecanismos que são absolutamente impossíveis de serem implementados com sucesso. Isso nos preocupa mais ainda. Então, se nós já tínhamos uma preocupação antes, agora que surgiu o relatório descrevendo como seria o voto impresso caso aprovado o que está hoje no relatório, nós teríamos uma dificuldade muito grande de fazer a reeleição e, se fizesse, uma grande chance de que tivéssemos algum tipo de fraude nessa eleição por conta da introdução do voto impresso. Sobre esse tema, o senhor está acompanhando mais de perto a discussão no Congresso, mencionou agora o projeto que está para ser votado, enfim. Que tipo de soluções são essas que o senhor mencionou agora, que seriam inexequíveis, absurdas, enfim, e que estão sendo propostas já nos relatórios na Câmara dos Deputados? O senhor podia nos dar alguns exemplos a respeito disso? Claro, veja como nós fomos surpreendidos agora por esse relatório. Sempre se falava do voto impresso, que o eleitor votaria. Isso, com todas as propagandas que a gente olha, vídeos que circulam pela internet, mostram que o eleitor vota, o seu voto é depositado numa urna, e depois o
se totalizaria a eleição e, posteriormente, eventualmente, se faria uma auditoria sobre isso. O que vem nesse projeto agora? Tem 3 coisas que são colocadas no projeto que nos causam espécie. Primeiro, ele diz que para mitigar um problema que a Justiça Federal aponta, da possibilidade da identificação do voto do eleitor, onde alguém que ou compra o voto do eleitor ou está coagindo um eleitor, esse eleitor ele poderia ser orientado a dizer assim, vote em mim e vote no candidato tal do cargo tal, candidato tal do cargo tal e candidato tal do cargo tal. Nós temos 5 cargos nessa eleição. Para montar uma combinação esdrúxula que ninguém mais faria, é muito simples de fazer numa eleição. Então, para mitigar esse risco de que se pudesse identificar o eleitor pela composição dos votos quando a gente fosse analisar os votos impressos, a proposta prevê que o eleitor, que o voto seja depositado voto a voto. Significa que o eleitor vota num cargo, deposita o voto, vota no outro cargo, deposita o voto, vota no outro cargo, deposita outro voto, e faz assim 5 vezes. Isso traz problemas técnicos gigantes, porque nós teremos uma bobina de 200 metros, o que compromete a usabilidade do sistema, que o motor da impressora tem que ser mais forte, uma série de situações que complicam muito o projeto, que nós até já tínhamos. Além disso, a dinâmica de voto do eleitor fica maluca. E para completar, eles estão trazendo uma ideia de que o voto impresso não seja usado para auditoria, mas que se despreze a votação eletrônica onde tem voto impresso e esses votos sejam contados na sessão pelos mesários em equipamentos diferentes da urna eletrônica, que custariam mais caro, inclusive, que as impressoras, que a gente costuma falar que, pelas contas que nós temos, custariam 2 bilhões. Então, outros equipamentos que custariam mais 2 bilhões, para que seja feita uma contagem na sessão eleitoral, trazendo uma série de consequências na segurança do pós-eleição, aquela cadeia que eu falei que impede a manipulação de dados na transmissão e na totalização fica muito utilizada. Então, algumas invenções que criaram para tentar resolver alguns problemas que o voto impresso tem, né? Então, porque a gente sempre tem o problema da custódia do voto impresso. Como que eu protejo aquela urna para ninguém trocar o voto? A ideia que tiveram, vamos contar logo o voto, na sessão. Imagina colocar os mesários de todas as sessões do país contando o voto ao final da votação. Então, são situações assim que é impossível que funcionem e tem nos trazido, inclusive, espanto sobre como que isso pode ser proposto numa proposta de emenda constitucional. Doutor Daniel, olha, eu não tinha essa informação, acredito que os nossos telespectadores tampouco, né? Isso não é um objeto assim de debate na mídia com esse grau de detalhe, é impressionante o que o senhor está dizendo. A impressão que me causa agora é que, se isso não é, inclusive, proposital, né? Se essas proposições não são propositalmente pensadas para inviabilizar qualquer tipo de discussão e para tornar, de fato, o processo eleitoral alguma coisa que perca a sua legitimidade, que perca a sua viabilidade, inclusive, né? Mas, enfim, vamos continuar nesse assunto. Eu queria agora, rapidamente, lhe oferecer aqui uma frase de atitude. Nós sempre mostramos para os nossos entrevistados uma frase para pedir, enfim, alguma consideração sua a respeito dessa frase. Vamos lê-la aqui agora no nosso monitor. A frase que eu escolhi foi de Voltaire e a frase é: preconceito é opinião sem conhecimento. O que o senhor acha dessa frase? Ela já é bem antiga, mas ao mesmo tempo parece tão atual, não lhe parece? Pois é, essa frase é muito atual e ela tem muito a ver, inclusive, com o nosso debate aqui, né? Ela se presta para várias dimensões da nossa vida cotidiana, tanto a questão do preconceito que nós vemos sobre cor, sobre raça, sobre orientação sexual das pessoas, sobre religião, onde a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece os fatos e a partir de uma crença que nós temos sobre aquele grupo social, por exemplo, a gente infere que aquela pessoa tem um comportamento de alguma forma. Então a gente tem um conceito antecipado sobre a pessoa, independente dos fatos. E a mesma coisa acontece com a urna eletrônica aqui que a gente está conversando, porque as pessoas muitas vezes não conhecem o processo, mas diante de algumas notícias, algumas crenças que são lançadas, passam a ter conceitos sobre alguma coisa que não conhecem. Então, essa frase realmente ela é muito... tem muito a ver com o nosso momento, e somente a educação das pessoas, e no mundo atual, a educação digital das pessoas, as pessoas conseguirem entender nessas nossas redes sociais, separar o joio do trigo, entender o que é uma versão de alguém do que é realmente o fato, nós vamos poder construir uma sociedade que trabalhe com menos preconceito. Enquanto nós ficarmos escravos da desinformação que circula por aí, o preconceito ele vai cada vez crescer mais. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor mencionou aí uma expressão que vem sendo cada vez mais importante, né, que chama o desafio da educação digital, né?
Nós vivemos num país assim onde há um número muito grande, né, de pessoas que usam a internet, mas que são analfabetos digitais, não tiveram formação digital alguma, né? Isso tem que começar muito cedo na escola, com as nossas crianças, enfim, até para que as pessoas tenham, por exemplo, a capacidade de identificar o que é uma mensagem falsa, né? Porque há um mínimo de informação que nos permite identificar uma fake news, por exemplo, com muita facilidade, né? Em alguns segundos de pesquisa se identifica uma fake news, mas a grande maioria das pessoas que recebem essas notícias simplesmente reproduzem, né, esse material sem nenhum senso crítico. Isso é, de fato, analfabetismo digital, né? Mas deixa eu retomar com o senhor o tema da experiência internacional, porque o senhor mencionou antes um pouco da experiência internacional ao citar o caso da Alemanha, né? Lembrando como essas diferenças culturais, enfim, regionais são muito importantes. E é evidente que elas devem ser sempre consideradas. Eu sempre penso no exemplo dos Estados Unidos, né? Que é um país que com democracia muito estável, talvez a mais estável entre todas no mundo, que tem um processo eleitoral, enfim, bastante amadurecido, mas não tem, por exemplo, uma justiça eleitoral e tem uma concepção de federação muito forte, né, que faz com que cada eleição em cada estado, em cada cidade, possa ser completamente diferente. E o que transforma a eleição numa confusão imensa nos Estados Unidos. Há muito tempo eles vêm enfrentando esse tipo de problema. Do ponto de vista internacional, doutor Daniel, quais são os bons exemplos que nós temos e até que ponto nós podemos ensinar internacionalmente alguma coisa da nossa experiência e podemos aprender com a experiência internacional também? Bom, eu acho que a questão que a gente tem que aprender é o pouquinho que cada país faz e tentar identificar em cada lugar algumas boas práticas. A dificuldade que nós temos nessa questão de busca de boas práticas e de exemplos é que o nosso sistema eleitoral ele é muito diferente do sistema eleitoral de outros países. Então, muitas coisas que funcionam em outros países acabam não funcionando aqui. Então, a gente olha, no país tal, eles usam uma tela touchscreen, onde o eleitor clica na tela e não precisa digitar o número do candidato. Isso não funciona aqui porque, na verdade, em algumas eleições, o eleitor chega a ter 1000 candidatos disponíveis para ele. Não tem como representar isso numa tela, né? Os Estados Unidos têm algumas inovações, que eles têm alguns protocolos novos de eleição, não só os Estados Unidos, mas outros países, que são ligados a tentativas de votação pela internet, que permitem um grau de aferição maior da confiabilidade do voto e até um rastreamento do voto pelo eleitor até o final. A Justiça Eleitoral tem estudado esses protocolos, embora ainda entenda bastante complicado o voto pela internet, mas são protocolos que podem vir a ser, no futuro, incorporados ao nosso sistema eleitoral, né? E os Estados Unidos, no caso, eles têm uma característica, porque eles têm uma democracia tão madura, que essa confusão, pretensa confusão deles, ela funciona. E eles não têm uma justiça eleitoral, porque pela estrutura da democracia deles, as coisas funcionam com órgãos locais organizando as eleições. O que não funcionou no Brasil, situações em que nós tínhamos fraudes homéricas, que levaram à criação da justiça eleitoral. Então, isso torna completamente o nosso sistema diferente, né? Eles não possuem um órgão eleitoral que desenvolve o seu próprio equipamento, então eles acabam contratando empresas que desenvolvem soluções de software que não tem todo o respaldo jurídico, inclusive, que o Tribunal Superior Eleitoral tem, não consegue montar um sistema de validação do software utilizando entidades públicas ou da sociedade civil que sejam representativas para fazer acompanhamento desse sistema. Então, eles não conseguem um sistema que seja, por si só, validável. Então, com isso, eles precisam, sim, recorrer muito ao voto impresso. E é esse comparativo que as pessoas muitas vezes fazem. Lá eles usam, o que a gente tem que usar? É porque talvez a maturidade da solução deles, por uma desnecessidade deles de amadurecimento mais rápido, levou a uma solução mais simples do ponto de vista tecnológico, mas que exige um voto impresso. Embora eles estejam evoluindo nessa questão de algoritmos de criptografia, coisas que podem vir no futuro e vir ser incorporados no nosso sistema. Claro, claro. Não, além de outras diferenças tão importantes, né, como, por exemplo, essa polarização muito forte entre dois grandes partidos para as eleições presidenciais com votação indireta, o voto não ser obrigatório é uma diferença muito grande também, né? Há uma pequena parcela de eleitores que vão até as urnas, etc. É muito diferente da realidade brasileira. Mas no Brasil a gente tem sempre avançado, a Justiça Eleitoral tem dado demonstrações assim, de muito cuidado na organização do seu sistema eleitoral, no aperfeiçoamento desse sistema, e agora nós temos mais recentemente a biometria. Eu não sei como é que nós estamos, em que estágio estamos no processo de biometria, doutor Daniel. O senhor podia nos dar um quadro
atual da realidade desse projeto na Justiça Eleitoral brasileira? Pois é, o projeto Biometria é um projeto muito importante para a Justiça Eleitoral, e aquilo que a gente enxerga no dia da votação, que é a identificação da biometria na urna, eu costumo falar que é o pinguim em cima da ponta do iceberg, né? Então, é realmente o uso da biometria no dia da eleição é quase um luxo que nós temos, um mecanismo acessório que ajuda a comprovar a identidade do eleitor na hora da votação, facilitar o trabalho do mesário e reduzir mais ainda as fraudes, né? Diminuir aquela hipotética fraude do mesário, onde o mesário votaria por alguém, situação que, por sinal, nos causa espécie, que no relatório da comissão especial é apontada essa questão da fraude do mesário como não tendo sido resolvida, mas depois se pede que os mesários contem os votos. Então, fechando esse parênteses, a biometria ela se presta muito para uma depuração do nosso cadastro eleitoral, onde, coletada a biometria de uma pessoa, a gente consegue comparar com a biometria dos demais, para ver se uma pessoa não está 2 vezes no cadastro. Chegamos a identificar uma pessoa com 56 títulos eleitorais diferentes em Goiás. Isso não era feito para eleger o primo, isso é para fazer algumas fraudes com CPFs falsos, coisas muito mais sérias do que simplesmente, como se fosse simples, fraude eleitoral. Então, é um projeto muito importante, a biometria está em andamento, nesse momento ele está paralisado por conta da pandemia. Entendemos que não faz o menor sentido convocar eleitores aos cartórios eleitorais para que coletem biometria. Temos que aguardar um momento mais adequado para isso. Alguns estados já concluíram sua biometria, o Rio Grande do Sul tem por volta de 80% dos eleitores biometrizados. A ideia era até 2022 concluir, mas certamente vai ficar para 2024 por conta dessa questão da pandemia. Muito bem. Doutor Daniel, o nosso tempo encerrou. Eu quero agradecer muito os seus esclarecimentos, a sua participação e aproveitar para deixar aqui o nosso registro, em nome do Tribunal de Contas, de cumprimentos ao trabalho da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, que tem sido um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Esse foi mais um Atitude TCE Entrevista. Ficamos por aqui. Até a próxima semana.